Muito bom dia, minha gente querida, graça e paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Aqui estamos nós mais uma vez para a nossa conversa nessa manhã de domingo. Gratos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez celebrarmos o nome do nosso Salvador Jesus, aquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos garante a esperança da vida eterna. Eu espero que a sua caminhada esteja boa. Espero que você saiba, hoje é o primeiro dia da semana, você já comece bem o dia da semana celebrando e louvando a Jesus. Enquanto os nossos amigos vão chegando aqui para a nossa breve prosa dessa manhã, quero encorajar você a visitar o site leandrotarrataca.com.br. Foi um site que nós construímos, foi muito bem preparado, quem me ajudou foi o Júnior Tarrataca. E nesse site você vai encontrar mensagens de texto, vídeo, áudio, devocionais que você pode pesquisar por tema e pode acessar tudo aquilo sem custo algum. E claro, se você desejar fazer parte da minha lista que recebe devocionais semanais, você também pode se inscrever ali uma vez por semana. Depende da loucura da semana, é claro. Eu envio uma mensagem devocional para você com alguns atalhos para oração, para mensagem da semana, tá bom? Então dá uma olhadinha, tem tudo aqui. Se você está assistindo pelo Instagram, tá tudo no Linktree. Tem um acesso para você alcançar esse link e ter acesso a esse conteúdo que eu compartilhei com você agora. No mais, eu peço as suas orações são sempre bem-vindas. Hoje, se Deus permitir, ministro aqui na Igreja Bíblica da Serra, às 10 da manhã e às 18 horas. E na Bíblica de Suzano, às 18 horas, nosso querido irmão, amigo, pastor Vagninho, que vai estar ministrando ali em Suzano. Então lembre-se disso, suas orações são sempre bem-vindas. Deixa eu ver, como digo, aqui passa muito rápido, não consigo ver todos os recadinhos, mas muito bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui. Extremamente, orações contigo também. Inícia, bom dia para você. Deus abençoe grandemente. Eu quero fazer, como de costume, uma exposição breve sobre a mensagem que, se Deus permitir, devo ministrar hoje às 10 às 18 na Bíblica da Serra. Deixa eu ver aqui. Simone, bom dia, graça e paz para você também, Simone. Muito obrigado pela sua mensagem. Veja, Jesus, antes de subir ao céu, ele nos deu algumas promessas. Disse aos seus discípulos ali que eles poderiam confiar no que ele estava dizendo e ofereceu a eles uma esperança por meio das promessas dele. Nesse mês, nós vamos considerar 4 promessas de Jesus. Se você é como eu, você provavelmente já sofreu, já foi vítima de promessas quebradas e talvez você também já foi o ofensor de promessas que quebrou. Mas isso não se aplica a Jesus. Jesus cumpre cabalmente todas as suas promessas. Quando Jesus faz uma promessa, ele tem a capacidade de cumprir aquela promessa. Ele tem o desejo de cumprir aquela promessa. Por isso, quando estudamos as promessas que Jesus fez, nós podemos notar o seguinte: várias se cumpriram, outras estão se cumprindo e ainda outras se cumprirão. Mas uma coisa é certa: as promessas de Jesus não são promessas vazias. E hoje eu quero conversar brevemente sobre essa promessa que talvez seja tão importante ou a mais importante para nós que vivemos esse tempo da Igreja de Cristo. É a promessa do Consolador. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 1 a 15, nós não vamos ler todo o texto, mas vamos em bloco considerar algumas reflexões. Jesus está fazendo o que é conhecido pelos intérpretes da Bíblia, os seus discursos de despedida. Ele começa lá no capítulo 13 e vai terminar aqui no capítulo 16. No capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Mas considere o seguinte: quando nós falamos desse discurso de despedida, eu nem acho que talvez seja o melhor título, porque na verdade Jesus está reunido com seus discípulos ao redor da mesa, é a ceia da Páscoa, e é uma conversa muito intimista. Não é um sermão que Jesus está fazendo, não é uma pregação, eu diria que não é nem mesmo uma aula. Ele está numa conversa de coração aberto com aqueles que o acompanharam por pelo menos 3 anos. E aqui o que nós vemos nesse texto? Jesus começa a descrever no capítulo 16, versículos de 1 a 4, que os seus discípulos enfrentariam pressão. Veja só. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem.
Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que quando elas acontecerem vocês se lembrem que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Quando João, o apóstolo, escreve essas palavras inspiradas, ele escreve por volta do ano 90 anos, depois de Jesus. Então, considere que nesse momento da história, os cristãos já estavam sofrendo perseguição franca, aberta. Domiciano, o imperador, estava perseguindo os cristãos. Ao descrever, ao registrar de maneira inspirada aquela conversa intimista que Jesus teve com ele e com seus colegas de ministério, João explica que a pressão já estava prevista por Jesus. Jesus já tinha dito que os seus discípulos enfrentariam pressão. E por que isso é tão importante? Porque então, quando enfrentamos a pressão, nós sabemos que nada de anormal está acontecendo. Como diz um amigo meu, a pressão e a frustração faz parte do plano. Se você voltar um pouquinho no contexto amplo, no capítulo 15, no versículo 18, você vai ver que Jesus diz assim: se o mundo vos odeia. Então nós podemos sintetizar que a pressão que esses discípulos sofreriam era uma pressão emocional, o mundo vos odeia. Era uma pressão social, seriam expulsos da sinagoga. Era uma pressão espiritual, porque não poderiam exercer o seu direito religioso na sinagoga. Era uma pressão material, porque os negócios dos judeus se davam naquela comunidade, dentro da sinagoga. Ali faziam um negócio, casavam seus filhos, mantinham todas as relações espirituais, sociais e materiais. Ser expulso da sinagoga significava perder tudo isso. E ainda mais, Jesus disse que alguns os matariam como quem presta um serviço a Deus. A palavra prestar um serviço a Deus ali é da mesma raiz de liturgia. Era a linguagem usada para descrever um ato sacerdotal, quando o sacerdote oferecia um sacrifício a Deus. E nós vemos no livro de Atos, mais tarde, que foi exatamente o que aconteceu. Não é de admirar que Plínio, quando era governador da Bitínia, ele escreve ao imperador, e ele diz ao imperador o seguinte, que quando ele interrogava cristãos, vários dos cristãos já diziam: não, eu já fui cristão há uns 20 anos atrás, mas eu deixei. O que quer dizer que logo no primeiro século da fé cristã, muitas pessoas já não suportavam a pressão. Talvez você esteja vivendo alguma pressão. Talvez você esteja vivendo alguma pressão nessa ordem emocional, espiritual, social, material, física. Você não fez nada para merecer, como os discípulos não faziam nada para merecer aquilo. Eles apenas criam em Jesus. Mas Jesus tinha dito que era exatamente essa perspectiva que deveríamos ter, que algum dia os seus seguidores sofreriam pressão. E por que ele disse isso? Para que eu e você não joguemos a toalha. Se você está vivendo pressão, não desista. O texto vai adiante e diz assim no versículos 5 e 6, que Jesus descreve a sua partida. Quando nós lemos sobre Jesus escrevendo isso, pense por um momento que é bem provável que assim que Jesus acabou de descrever a pressão vinda de todos os lados, talvez os discípulos tenham pensado: bom, vamos enfrentar essas pressões, mas Jesus está fisicamente conosco. Jesus, ele acalmou a tempestade, ele venceu Satanás na sua tentação, ele pacificou pessoas que estavam endemoniadas e eram violentas, e ele libertou essas pessoas. Jesus acalmou tempestades, andou sobre as águas, teve debate com fariseus e doutores da lei, triunfou sobre todos eles. Jesus estará presente fisicamente conosco, está tudo certo. Mas Jesus diz assim, versículos 5 e 6. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Além da pressão, Jesus agora fala da partida. Ele vai embora. É interessante observar que quando Jesus disse eu vou, o verbo ir aqui está no presente do indicativo ativo. Em outras palavras, não há nada que possa ser feito
para impedir a partida de Jesus. E Jesus diz no contexto que, do versículo 6, na parte A, que a tristeza encheu o coração deles. Mas o nosso coração não ficaria assim quando pensamos, eu tenho toda essa pressão para enfrentar e Jesus está me dizendo que vai embora. Jesus está dizendo que não estará fisicamente comigo. A tristeza entrou no coração deles, embora Jesus tivesse dito várias vezes que partiria. João capítulo 7, versículo 33, ele disse, ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Em João capítulo 13, 33, filhinhos, por um pouco de tempo ainda estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde vou, vós não podereis ir. João 14, 2 a 4, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E João capítulo 14, versículo 28, Jesus disse, ouviste que eu vos disse, vou e voltarei. Jesus já tinha dito várias vezes que partiria, que eles não teriam Jesus fisicamente para sempre com eles. E no nosso texto de hoje, capítulo 16, versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Vou e não há nada que possa ser feito para impedir a minha partida. Como você se sentiria? Jesus descreve pressão e partida. Eles estavam com o coração tomado de tristeza. É um fato de que nem sempre nós entendemos os caminhos de Deus. Talvez a maioria das vezes nós não entendemos o caminho de Deus. No livro das poesias, no livro dos Salmos, no capítulo 73, ou Salmo de número 73, versículos 16 e 17, nós temos Asaf. E Asaf ele está considerando o seguinte, que os ímpios prosperam e os justos não. Os ímpios estão saudáveis e os justos não. E ele diz que ele não conseguia entender aquilo, até que ele entrou no santuário de Deus. Quantas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus? E talvez você esteja vivendo um momento assim, em que por causa da pressão, você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida. Mas note que na parte A do versículo 7, Jesus diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, ou convém-vos que eu vá. Em outras palavras, é para o seu benefício. A palavra simfero, convém-vos, aqui é a sua vantagem, para o seu lucro, para o seu benefício. É estranho Jesus dizer, vocês vão enfrentar pressão e eu vou partir, mas eu vou partir não para o meu benefício, mas para o seu benefício. Olhando superficialmente, nós podemos ter a ideia de que a permanência física de Jesus seria a melhor opção. Mas nós, que vivemos hoje, sabemos que não seria a melhor opção. Imagine se Jesus ficasse, por exemplo, apenas em Jerusalém, ou na Judéia, ou na Galileia. Haveria uma limitação de tempo e de espaço. As pessoas teriam que continuar peregrinando até Jesus. E nós que estivéssemos aqui no Brasil? Jesus tinha um plano maior, Jesus tinha um plano melhor. E era disso que ele falava aqui, que a sua partida era para o benefício dos seus discípulos. Então, no versículo 7, nós temos a ideia de por que era para o benefício daqueles discípulos e para o nosso benefício. João 14, 16 e 17, ou João 14, 26, João 15, 26, Jesus diz assim, como diz no versículo 7 do capítulo 16, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. E todos esses versículos, 14, 16, 17, 14, 26, 15, 26, reafirmam a importância da vinda do Consolador. E você deve ter notado que ao referir-se ao Espírito Santo, Jesus prefere esse termo, o Consolador. Mas eu temo que Consolador não faça justiça à amplitude que o termo grego paráclitos carrega. É muito mais amplo do que trazer consolo quando nós estamos carentes desse amparo. É muito mais profundo. É por isso que diferentes traduções vertem o vocábulo paráclito de maneira diferente. Veja só, nova tradução na linguagem de hoje. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador. É João 14, 16. A nova versão internacional. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro. Nova versão transformadora. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. Então veja, auxiliador, conselheiro, encorajador, fortalecedor.
É isso que Deus nos promete. Jesus não estaria fisicamente com seus discípulos, mas ele daria um outro igual a ele, que seria o Paráclito, aquele que está junto, aquele que está lado a lado, aquele que acompanha e traz todas as provisões necessárias. Se em um momento você precisa de consolo, ele está lá. Se em outro momento você precisa de força, ele está lá. Se em outro momento você precisa de sabedoria, ele está lá. O Espírito que estaria com eles sempre, e não apenas com eles, mas neles, dentro deles. E ter Jesus distribuído pelo seu Espírito Santo em cada crente, em cada lugar, nos dá a alegria de saber que em sua partida, Jesus nos garantiu a vinda do Espírito Santo, que estaria presente em cada um de nós, em cada igreja espalhada pelo mundo todo, e Jesus não estaria circunscrito apenas a Jerusalém, a Judéia, ou a Galiléia, ou a Nazaré, ou a Cesaré, ou qualquer... Jesus está hoje distribuído pela presença do Espírito Santo. E finalmente nós vemos dos versículos de 9 a 15 o papel do Espírito. O Espírito não veio apenas fazer pirotecnias evangélicas, produzir sensações desse ou daquele tipo, apenas dar arrepio às pessoas. Ele veio trazer uma profunda transformação, uma profunda capacitação. Jesus diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Lembre-se, os judeus e os gentios romanos crucificaram Jesus. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, quando olhamos para Jesus, nós sabemos que a justiça de Deus foi feita nele. Ele é justo. E do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Satanás é o príncipe deste mundo e nós temos apenas duas alternativas. Ou caminhamos com Jesus, o nosso Salvador, o justo Jesus, ou escolhemos o caminho de Satanás, o caminho do mundo. Mas o mundo já está julgado na pessoa do seu príncipe. A escolha sábia é seguir o caminho de Jesus, o que implica em ser convicto, completamente convencido da sujidade do que é viver uma vida de pecado. E pela graça de Deus e pelo poder do Espírito, ser transformado. Lembre-se, Jesus ele não morreu para nos dar a liberdade para pecar. Jesus morreu por nós para nos libertar dos nossos pecados. E Jesus enviou o Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida extraordinária, diferente, mesmo quando enfrentamos as pressões do dia a dia. Se você está vivendo pressão, lembre-se, pressão faz parte do plano, mas você não está abandonado. O Espírito de Deus está com você. Gente querida, eu vou encerrar aqui. Agradeço demais a atenção de vocês. Como digo sempre, orações são muito, muito bem-vindas. Fica aqui meu carinho, minha gratidão por essa prosa aqui com vocês. Um forte abraço a todos e estando aqui por perto da Serra do Itapetí, sobe com a gente. Deixa eu ver antes de encerrar. Ô Paulo, meu irmão, paz e saúde para você. Bênção sobre sua vida, querido. Obrigado. Andréia, bom dia para você. Deus te abençoe. Rose, orações para você também, minha querida. Muito obrigado, gente. Nos falamos em breve. Forte abraço.